Mais uma oportunidade do Senhor nas nossas vidas, maravilha. Quero saudar a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Deus, o nosso Pai, te abençoe e te fortaleça hoje e sempre na presença do Senhor. Que a cada dia o Senhor Jesus possa derramar toda sorte de bênçãos aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. E nós estamos aí em mais um culto em casa, glória a Deus, nessa oportunidade maravilhosa aí que Jesus tem nos concedido, de poder estar glorificando e exaltando o nome da sua glória. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu estarei lendo a palavra no livro de Mateus, capítulo 4, fazendo uma breve sequência de leituras, e Deus no comando de tudo. Glória a Deus, eu quero aqui também entrar no aplicativo da igreja, que você também pode baixar. Olha que bênção, você pode estar acessando o aplicativo da igreja, glória a Deus, e nos acompanhar ao vivo. Olha só que bênção, glória a Deus, ao vivo, você pode estar nos acompanhando, glória a Deus, e dentro do aplicativo ele é voltado para poder trazer uma experiência diferente para aqueles que adoram o Senhor, para aqueles que buscam a Deus, que você possa, em nome de Jesus, ter a oportunidade de ler a palavra, de ouvir o estudo bíblico, de poder estar lendo alguma coisa correlacionada à obra, às coisas do Senhor, acompanhar as pregações, acompanhar os cultos, os estudos bíblicos, está tudo lá. Você pode estar usufruindo aí desse benefício de Deus para as nossas vidas. Quando eu falo de Deus, porque a palavra é de Deus. E aí o aplicativo ele veio só para organizar um pouquinho dessas informações e pôr na sua mão. Hoje a gente tem aplicativo para tudo. Por que não ter o aplicativo da igreja? Dentro desse aplicativo a gente tem a Bíblia online, você pode abrir a Bíblia, ler a Bíblia, enfim, dá para fazer muita coisa de Deus para a sua vida. E é fácil, é só você ir nas lojas virtuais e digitar assim IPMAV, Igreja Pentecostal Manancial de Água Viva, no singular. E aí você vai achar lá o aplicativo da igreja, tá? Em nome de Jesus, que Deus possa te fortalecer e te abençoar. Glória a Deus mais uma vez na presença de Deus. E é muito bom a gente estar aqui louvando o Senhor, glorificando a Deus. Deixa eu colocar aqui. Glória a Deus, para acompanhar os irmãos que estão conosco aqui. Para você que está no YouTube, glória a Deus, seja muito bem-vindo. Para vocês que estão nas outras mídias sociais, sejam bem-vindos também em nome de Jesus. Tá? Tudo para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Então, glória a Deus. Aqui então está os nossos irmãos que estão... Para quem está nas outras redes sociais, nas outras mídias sociais, corre lá para o YouTube. É só procurar lá Pastor Manfrini T. Santos, Manfrini Torres Santos, e que você vai me encontrar lá. Me siga lá, porque lá, por exemplo, dia de terça-feira, normalmente a gente tem o estudo bíblico. E em alguns momentos, sendo oportunos, eu coloco slides lá e você pode aprender visualmente, absorvendo mais aí do Senhor sobre a sua vida. Então eu gostaria de fazer aqui uma breve oração, glória a Deus, com os irmãos, em nome de Jesus, e pedir ao Senhor para nos abençoar mais uma vez, mais um dia, no culto em casa. Adore o Senhor comigo, louve a Deus, exalte ao Senhor dentro da sua casa. É muito importante você adorar o Senhor na sua casa. E é um trabalho que a gente faz dia após dia, é um hábito que vai se criando, e a gente precisa de muita força, de muita perseverança, porque tem dia que a gente chega muito cansado,
do trabalho ou do dia, né, dos afazeres do dia, e a gente chega esgotado e quer cama, quer dormir, glória a Deus, mas que o Senhor possa nos fortalecer cada vez mais, né, durante o ano, para que esse ano de 2025 seja realmente um ano diferente aí para a gente, né, no sentido de crescer com o Senhor, crescer na presença de Deus. Então tá, que Deus te abençoe, vamos, ora comigo, peça ao Senhor para nos abençoar, para te abençoar, abençoar a sua casa. Não sei o dia que você teve, como que foi seu dia, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele cuida de nós. E peça perdão a Deus se você errou, se você pecou. Somos todos passíveis de erro, de pecar no Senhor. Que Deus possa nos fortalecer e nos ajudar a cada dia, em nome de Jesus. Então, ora comigo e peça ao Senhor para derramar toda sorte de bênçãos sobre as nossas vidas. Pai Celeste, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, neste momento de oração, eu peço ao Senhor que venha derramar, meu Pai, toda sorte de bênção sobre a vida da igreja, sobre a vida do teu povo, sobre as nossas vidas, meu Pai, pedindo ao Senhor que possa operar um grande milagre, meu Pai, de restauração, de renovação, de cura, meu Pai, nesse culto em casa, neste momento tão vitorioso na tua presença, Jesus. Peço ao Senhor que venha derramar a unção do Senhor e alcançar a cada lado, a cada família, a cada pessoa, meu Deus, que estiver neste momento assistindo este culto e participando, meu Deus, deste culto na tua presença. Pai, que o Senhor possa derramar vitória sobre nós, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí, não posso deixar de falar, todo cristão precisa ler a Bíblia, ser um adorador, adorar a Deus, glória a Jesus, e consagrar a sua vida na presença do Senhor. Isso é um papel fundamental para todo cristão. Todo aquele que professa a fé em Jesus Cristo precisa, né, de fortalecer a sua vida espiritual, buscando ao Senhor de todo o seu coração e tendo a prática da palavra ali diariamente, manejando bem a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, a ideia do culto em casa é que não te isenta de ir ao culto na igreja, pelo contrário, te fortalece para ir à igreja. Ele vem trazer para nós uma fortaleza. Como assim? Porque lá na igreja o pastor já tem a palavra, já tem os irmãos do louvor, já tem toda a equipe te aguardando, te esperando para te dar boas-vindas quando você chegar no culto. Mas no culto em casa, quem vai ministrar é você. Né? Então isso vai trazer para a sua vida um renovo, uma restauração, uma responsabilidade de busca, de acolhimento de toda a sua família no âmbito espiritual. Então é algo que vem para fazer-nos crescer diante do Senhor. Então que Deus te abençoe, que você possa levar a sério esse culto em casa e que você possa conseguir dar continuidade no culto em casa durante a semana aí, na presença de Deus. Nós temos uma semana curta por festas, né? Temos a virada do ano aí, glória a Deus, mas que dentro desse contexto você consiga encaixar Jesus na sua vida, em leitura, em orações e jejum, e também em ser um adorador. Você não deixe de ser um adorador nenhum dia da sua vida. Eu quero adorar o Senhor, quero louvar a Deus nesse momento, juntamente com os irmãos. Glória a Deus. E aqui, eu, no caso, vou ter o privilégio aqui de tocar um pouco do violão. Glória a Deus. Eu separei um hino aqui, Alma Abatida. Glória a Deus. Para dizer para os irmãos assim que é o Senhor que nos fortalece, que é o Senhor que nos faz caminhar a cada dia. Ele está conosco e que a esperança de Deus possa ser renovada sobre a sua vida. Que você sinta a esperança de um dia morar no céu, de um dia ser um crente salvo em Cristo Jesus.
com aquele pensamento que um dia nós estaremos lá com Jesus na glória e que esse grande dia chegará. Então, que a sua esperança possa ser renovada, que a tua vida possa ser renovada. E dentro dessa responsabilidade do culto em casa, vem para poder trazer um alerta para todos nós. E essa busca ela deve ser diária e constante em nossas vidas. Que Deus, o nosso querido Pai, te fortaleça em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim, olha. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te amares, minha alma, e te comove, vivendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, teus males salva e te abençoa nos altos céus, porque te amaste, ó minha alma, e te comove, vivendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Porque te amaste, ó minha alma, e te comove, vivendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Porque virá. Glória a Deus, Jesus virá. Glória a Deus, olha que lindo esse louvor, né? Glória a Deus, tão maravilhoso a gente escutar a voz de Deus no nosso coração, na nossa vida, e para dizer assim: verás em breve as dores findas num dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um
espera, porque venceu, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá. Essa é a esperança do cristão. Essa deve ser a esperança do cristão. Um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Glória a Deus. Glória a Jesus. E essa deve ser, glória a Deus, a esperança de todos nós diante do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus, diante daquele que vive e reina para sempre. Então, nós como igreja, você como igreja, como templo e moradia do Espírito Santo, como diz a palavra do Senhor, nós precisamos entender que Jesus, essa estadia nossa aqui na terra, ela tem um objetivo de aguardar a vinda do Senhor. Então, toda a igreja precisa entender que Jesus breve virá para nos buscar e que necessariamente precisamos estar atentos à sua voz. Eis que o Espírito Santo, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então nós precisamos ter essa conexão com o Senhor, nós precisamos ter a comunhão com o Senhor Jesus cada vez mais e nos fortalecer na sua presença, porque breve o Senhor virá para buscar-nos diante dele. Então, que você possa ser fortalecido na presença do Senhor, que você possa, em nome de Jesus, entender que nós como igreja, nós precisamos aguardar o Senhor. Aguardar preparando a nossa vida, aguardar preparando o nosso coração, para que quando Jesus manifestar nas nuvens, eu e você estejamos preparados, esperando o noivo, esperando Jesus. O que eu chamo a atenção da igreja neste momento é sobre a espera, sobre entender que ele vem, que breve virá. Então, que eu preciso estar esperando. Então, existe uma diferença muito grande em entender que Jesus vem buscar a igreja e na outra ponta dizer, eu estou esperando Jesus me buscar. Então, existem duas pontas diferentes. Eu entendendo que Jesus virá e a outra ponta é, eu estou esperando ele me buscar. E quando eu falo, eu estou esperando ele me buscar, eu estou dizendo que a minha vida está cada vez mais no altar de Deus, cada vez mais na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus, ele te chama, o Senhor, nesta noite para um compromisso com ele, de não só ele entender que ele está vindo, mas de se preocupar se você está esperando. Porque entenda comigo, o status de esperar nele, confiando, sabendo que ele vai nos buscar, eu tenho que preparar a minha vida para encontrar com o Senhor. Eu tenho que preparar a minha vida para encontrar-me com Jesus Cristo, o nosso Senhor. E para você que não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, é uma oportunidade hoje única de você entregar a tua vida a Jesus e confessar com a tua boca que Ele é o Senhor, seu Deus. E para você que está desviado do Evangelho, não segue mais a palavra do Senhor, está como ovelha desgarrada do rebanho de Cristo, volte para o Senhor, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando para buscar a igreja e é necessário que você esteja o esperando Cristo vir te buscar. Então, para você que está desviado ou se esfriou na fé, hoje o Senhor te chama para a presença dele, hoje o Senhor te dá
mais uma oportunidade através dessa palavra, hoje e aqui agora, para que você dobre seus joelhos aonde você estiver e confesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que você volte para o caminho e volte para a presença do Senhor, que você esteja novamente diante do Senhor. E para aqueles que já estão no Senhor, trabalhando de dia e de noite, estão ali firmes nas promessas do Senhor, eu te digo, né, coloque cada vez mais a sua vida no altar, né, glória a Deus, coloque a sua vida cada vez mais na presença do Senhor, e que assim seja o nosso desejo pela vinda do nosso Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. E é essa vinda mesmo que nós aguardamos, esse momento mesmo que nós aguardamos, porque lá no céu não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor, glória a Deus, não haverá mais lágrimas, mas sim somente adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E que você possa ter o privilégio de participar dessa grande festa no céu, que será o dia da busca do povo santo do Senhor. E um dia nós estaremos lá ceando com o Cordeiro. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Então, hoje, fazendo uma sequência, eu estou no capítulo 4 do livro de Mateus, e eu quero separar aqui uma palavra que no culto em casa a gente deve observar, e que eu aconselho a você fazer a leitura mais dinâmica, que seria pelo menos um capítulo inteiro, pelo menos diariamente um capítulo inteiro da palavra do Senhor, né? Porque tem pessoas que pegam lá um versículo, abre de maneira aleatória. Eu te aconselho a fazer uma sequência de leitura para que se crie em você e no seu coração o entendimento preenchido, sem lacunas. Ou seja, você vai ler o capítulo 1 hoje, amanhã 2, depois 3, depois 4, depois 5, 6, 7, 8. Quando você terminar os evangelhos, você vai ter no seu coração ali uma ideia de início, meio e fim da vinda de Cristo. E aí Deus vai operar, tenho certeza, grandemente aí no seu coração, te acrescentando sabedoria e entendimento. Eu quero ler com vocês aqui hoje sobre a palavra do Senhor. Eu vou ler os versículos do 1 ao versículo 11, que vai falar propriamente dito da tentação de Jesus. E eu quero ler com você aqui agora. Glória a Deus. Que diz assim, olha, livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Eu estarei lendo alguns versículos, mas você depois pode ler o capítulo inteiro. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo, e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te segurarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Versículo 7. Respondeu Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhes disse:
retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a ele servirás. Versículo 11. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. É que o Espírito Santo de Deus possa falar no nosso coração, falar no seu coração e nos orientar pela sua palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Bom, essa palavra, ela fala forte no nosso coração, sabendo que Jesus foi tentado. Jesus passava por um período ali de 40 dias de jejum e oração, bem reservado, buscando a presença do Pai, né, se consagrando ali, né, se separando ali. E de repente o diabo se apresenta e começa a tentar Jesus. Eu posso dizer que em um momento em que a carne, né, em que o corpo físico de Jesus, naquele momento, já estava um pouco debilitado, 100% Deus, 100% homem. Então, como o homem estava debilitado por muitos dias sem o alimento, sem energia, né? E aí, quando a gente pega para poder ver esse detalhe, o diabo se apresenta naquele momento em que Jesus estava com fome. O corpo dele já estava pedindo ali alimento, energia. E o diabo chega perante ele no momento em que a carne estava fraca, mas sempre o espírito pronto. Como disse Jesus, verdadeiramente o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso Jesus disse aos discípulos. Quando Jesus foi orar e falou para os discípulos: olha, ficai-vos aí, estejam intercedendo, estejam orando, estejam buscando, que eu vou um pouco adiante, oro e já retorno. Quando Jesus voltou, estavam todos ali cansados, dormindo, né, apagaram ali, não conseguiram orar, buscar. E aí Jesus disse: olha, verdadeiramente a carne é fraca, mas o espírito está pronto. A importância da leitura da palavra, ela vem a calhar nesse momento, ela vem mostrar para a gente que Jesus, mesmo nos momentos de dificuldade física, por estar tanto tempo em jejum e oração, ele venceu o diabo pela palavra, simplesmente pela palavra. O diabo vinha com a tentação, vinha com a provação perante ele, para o fazer tropeçar perante o Senhor, e Jesus, pela palavra, repreendia o inimigo. Pela palavra, ele debatia com o adversário, com o diabo. E eu acho muito importante a gente observar esse detalhe, porque simplesmente Jesus poderia ter levantado a mão ou a voz e repreendido Satanás e ele caído por terra. Assim como fez com vários espíritos, com várias enfermidades, apenas a palavra do Senhor era suficiente para que o inimigo caísse por terra. Mas nesse momento, Jesus falou a palavra, usou a palavra para repreender o inimigo, não simplesmente uma autoridade de expulsar, mas Jesus teve que ter, além dessa autoridade de expulsá-lo, a habilidade na palavra para repreendê-lo. O que eu quero dizer para você e para mim nesta noite, neste momento, nesse culto em casa, que é muito importante, o culto em casa, que você possa entender que, como eu disse no início, todo cristão precisa de 3 pilares que eu estou chamando de 3 pilares importantes para todo cristão, para obreiros, para membros, para os levitas, para as pessoas que cantam, para as pessoas que estão na escola dominical, para o porteiro, para o cozinheiro,
para aquele que mexe na mídia, para aquele que é o sonoplasta, para todas as pessoas. Leitura da palavra de Deus, jejum e oração e um coração adorador. Usa esses 3 pilares para poder ficar mais didático, mais fácil de explicar para você que todo cristão precisa ler Bíblia. Todo cristão precisa conhecer o Deus que serve. Todo cristão precisa cada vez mais se empenhar em descobrir esse Deus na sua vida, que você dê espaços para que esse Deus se revele a você cada vez mais. Porque quanto mais você lê, quanto mais você busca, mais você aprende e recebe a disponibilidade de ter a presença do Senhor. Eu estou disponível, eu quero ter a presença do Senhor sobre a minha vida, sobre o meu coração, eu quero ter a presença do Senhor sobre mim. Então isso vai fazer com que você fique cada vez mais cheio, cheia da presença de Deus. Então, observe bem que nós precisamos da palavra, porque em determinados momentos da nossa vida, somente a oração, somente repreender não vai ser o suficiente. Nós vamos ter que usar a palavra do Senhor. Nós vamos ter que ter a palavra no nosso coração. Porque a guerra espiritual ela vai acontecer por convencimento. É por convencimento. Quando você pega o exemplo lá do Jardim do Éden, quando você pega Adão e Eva e a serpente, você vai entender que a serpente não, entre aspas, não toca na Eva, mas consegue, em palavras, convencê-la a comer do fruto que Deus disse para não comer. Então, é algo já histórico, é algo já que vem do passado, e a gente pode tomar como exemplo que nós precisamos ter a palavra em nossos corações, em nossas vidas. Você precisa ter essa palavra sobre a sua vida. E que a partir daí, algo extraordinário de Deus vai acontecer sobre a sua vida. Você terá autoridade também na palavra para repreender o adversário. Porque todo momento que ele tentar te convencer de algo, você sempre terá a palavra do Senhor te guardando, te protegendo e te fortalecendo. Como no primeiro exemplo, o diabo chega até Jesus e diz: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então, o diabo ele pegou a palavra, o conhecimento da palavra e disse: se tu és o Filho de Deus, então você tem poder. E se você tem poder, então manda que essas pedras aí, virem pães para você comer. Você está com fome. Você não é o Deus vivo, você não é o Filho de Deus, você não tem poder, então você vai pegar essas pedras, você pode, eu quero ver, pega essa pedra e transforma em pão. E aí Jesus, dentro da própria palavra, contestando a palavra que o inimigo direcionou contra Jesus para o tentar, Jesus disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o inimigo veio com uma palavra, com um entendimento distorcido para fazer Jesus, ali naquele momento ali, pecar, errar, ou antecipar o seu momento de jejum, não estava na hora de entregar ainda o propósito, e Jesus, pela palavra, repreende o inimigo. Vai ter momentos da nossa vida que nós vamos precisar mais do que oração, jejum. Nós vamos precisar de base, nós vamos precisar de Bíblia, nós vamos precisar de entendimento para poder seguir a nossa caminhada cristã. Depois, então, no versículo 5, então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Olha só, isso o diabo falando.
O diabo falando a palavra. O diabo diante de Jesus falando a palavra para Jesus. Colocou Jesus no lugar mais alto e falou: Jesus, se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo. Sabe por quê? Sabe por quê, Jesus? Porque está escrito no livro de Salmo de 91, livro de Salmo de número 91, assim, olha, pois está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos para que não tropecem em alguma pedra. Mas aí Jesus, dentro da palavra, disse para ele: olha, Satanás, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E você entende agora? Fica mais fácil para você entender como que é a guerra espiritual e a leitura da palavra. Cristão que não lê a palavra está sujeito a cair constantemente nessas pegadinhas do inimigo. Ele vai usar a própria palavra para te falar que pode fazer. Ele vai pegar a própria palavra para falar que não tem problema para fazer. Porque você não tem o todo sobre a sua vida. Porque Jesus tinha o todo. Jesus conhecia que ele tinha os anjos que o guardavam, que ele poderia realmente pular dali, que os anjos do Senhor o abraçariam, se assim Deus o quisesse. E também estava escrito, na mesma palavra, que não tentarás o Senhor teu Deus. Entende? Então a gente precisa do todo, a gente precisa do conhecimento, a gente precisa do fortalecimento para que a gente consiga combater. Né? Aí vem uma pessoa e pega e te fala um versículo da palavra de Deus tentando te convencer de um monte de coisa. E aí só que se você tiver a palavra manejando bem a espada, a palavra do Senhor, tiver conhecimento bíblico, estudo, empenho, dedicação, você vai ver que talvez aquele versículo não ilustra toda a palavra do Senhor. Né? Pega um versículo e fala, tem que fazer assim. Aí quando você olha, toda a palavra não diz que aquele versículo por si só, porque assim, é um versículo, aí tem o texto, o contexto, o antes, o depois, o entendimento o entendimento do todo daquele versículo. Aquele versículo está inserido em que situação, em que momento, para que ele foi dito, como que ele foi dito, né? Então a gente precisa ter essas visões do versículo, do antes, do depois, do texto que ele está inserido, o que ele está falando, exatamente para que a gente não caia em contradição com a palavra por falta de conhecer. Porque se eu não conheço, eu não terei esse filtro sobre a minha vida. Então entenda que você precisa ter esse filtro na sua vida e você o terá a partir do momento que você se dedicar à leitura, ao conhecimento da palavra. Porque senão, quando se apresentar o inimigo, quando se apresentar o adversário, quando se apresentar alguém tentando te convencer coisas diferentes, que é o Evangelho do Senhor, se você não conhecer, você vai aceitar e vai acabar sendo convencido por você não ter uma base ali. E aí o diabo não se deu por vencido. Foi pela terceira vez, no versículo 8, diz assim, e levou novamente o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha para vocês verem. Né? Olha a oferta. O diabo falou assim, olha, se você prostrar perante mim, te dou tudo. Tudo aqui é meu, o mundo já é do maligno. E aí Jesus, de novo, pela palavra do Senhor, então Jesus disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor, o teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. Então entenda que a palavra de Deus, ela precisa estar ilustrada sobre o seu coração e você precisa ter um entendimento que para você combater um bom combate, precisa da palavra no seu coração. Você precisa amar a palavra. Pastor, mas eu tenho chamado para louvar. Glória a Deus. Você canta a palavra, então coma a palavra.
Pastor, eu fui chamado para ser um porteiro da igreja. Glória a Deus, o porteiro precisa da palavra para receber as almas abatidas, né? Os irmãos que estão precisando. Dá uma palavra amiga na hora de entrar. Às vezes a pessoa chegou na porta, está sem força para entrar, e se for um porteiro cheio da Bíblia, cheio da palavra do Senhor, vai ministrar ali sobre a vida daquelas pessoas, e elas vão entrar para a casa do Senhor. Que eu estou tentando ilustrar para você, às vezes é uma pessoa que não aparece no culto, que de repente é o sonoplasta, aquela pessoa que vai ficar lá controlando o som, né, controlando as imagens. Hoje tem a mídia. Esse irmão, essa irmã precisa ter a palavra na sua vida. Pastor, mas ele não vai pregar, pastor. Ele não vai ganhar oportunidade lá na frente, mas ele precisa, ele é cristão, ele é servo do Senhor, sujeito à tentação, sujeito a tentação, né, a provação ali vinda por parte do nosso inimigo. Então, entenda que você precisa, pastor, eu não prego a palavra, eu sou um membro, eu chego na hora do culto, sento lá, assisto o culto, glorifico a Deus, pego minha Bíblia e vou embora. Pastor, eu não ganho oportunidade, pastor, eu não subo para cantar, eu não faço nada. Eu chego sento, glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Minha irmã, em nome de Jesus, você é ovelha do Senhor e está no aprisco de Deus. Mas você precisa conhecer a palavra do Senhor. Então, o conhecimento da palavra, ele é aberto para todo o cristão. Então, por isso que eu digo, eu quis separar, para ficar de forma didática, todo cristão precisa ler a palavra e ter entendimento da palavra. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o temor do Senhor vai vir através do conhecer quem é o Deus que nós servimos. Então, todo cristão precisa de oração e jejum. Ora, as castas de demônios só vão sair, algumas castas de demônios só vão sair com jejum e com oração, disse Jesus. Então, a gente precisa entender que precisamos ser adorador. E aqui o adorador que eu digo não é somente aquele que canta, mas aquele que serve o Senhor, aquele que idolatra a Jesus, aquele que glorifica, que são chamados, hoje podemos dizer que são chamados aí fanáticos, né? Mas não é fanatismo, é saber quem é Jesus para você. E quem sabe defende Jesus, defende a palavra, defende o Evangelho do Senhor, porque o Evangelho é poder de Deus, não é ser fanatismo. Né? Para muitos é ser fanático servir ao Senhor, né? Ter ali uma integridade na palavra do Senhor. Mas eu te digo que é conhecer a Deus. Quando você conhece, você vai defender. Quando você conhece, você vai com muita força glorificar a Deus como adorador, como servo, como aquele que reconhece a majestade do Senhor sobre a sua vida. Então nós precisamos entender essas coisas que são importantes para o dia a dia de todo o cristão. Então, espero ter, em nome do Senhor Jesus, neste momento contribuído, e que o Espírito Santo de Deus aumente o seu desejo de leitura da palavra, de conhecer. Tem que conhecer a Deus. Um dia eu estava conversando com uma pessoa assim, bem fervorosa no Senhor, bem fervorosa na presença de Deus, e essa pessoa dizia para mim assim, pastor, eu gosto de ler livros. Que bênção, meu irmão, glória a Deus, minha irmã. Gosto de ler livros, que bênção. Mas e aí, me fala, como é que são os livros? Não, os livros são todos evangélicos, né? De missionários, de pastores, de pessoas que se dizem cristãos, que estão escrevendo os livros. É mesmo? Então você lê um livro, ele lê um livro por mês, ou 2 livros por mês. Assim, uma pessoa muito voltada à leitura. E eu disse para essa pessoa assim, e a Bíblia? Está lendo a Bíblia? Não estou lendo a Bíblia. Leio a Bíblia de vez em quando, pego lá alguns versículos da palavra, esporadicamente, um capítulo ou outro, vou ali lendo. Porque não dá para fazer tudo, né? Você parar ali para ler um livro, ele vai pegar até o final, vai ficar ali 1, 2 semanas, dependendo da quantidade de páginas, e vai ler. Não vai ter tempo para ler tudo. Trabalha, tem as coisas de casa para fazer, então não vai dar tempo para fazer tudo. E eu disse para ele, mas como assim? Eu
eu particularmente, eu diria para você o seguinte, e aí é um aconselhamento, tá? Que eu vejo que é eficaz. Leia primeiro a palavra. Se sobrar tempo, leia livros. Lembrando que os livros foram tirados da palavra. Então é mais fácil você ler a palavra do que ler um livro para entender a palavra. Sendo que nós temos o Espírito Santo de Deus para derramar unção sobre nós no entendimento. Porque a Bíblia fala que aquele que não tem entendimento, se pedir ao Pai, Ele dará. Então, se nós pedimos sabedoria ao Senhor, Ele dá sabedoria aos seus. Sabedoria na palavra, entendimento na palavra. Então, é o que eu disse para ele assim, olha, aí eu disse, né, com a visão, na visão que eu tenho, e a que eu tenho eu passo para vocês também, como passei para aquela pessoa. Disse assim, olha, a Bíblia é insubstituível, não se substitui a palavra do Senhor. Pode ser 1000 livros, lá, o livro mais caro do mundo, o livro mais bonito do mundo, a pessoa mais renomada do mundo. Leia a palavra de Deus. Na hora que você acabar de ler a palavra do Senhor, aí você pode pegar um livro para ler que seja cristão, que seja de crescimento aí para a sua vida espiritual. Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia é insubstituível, que é a palavra de Deus, é a boca do Senhor falando conosco. Tenho fé nesse livro sagrado, nessa palavra de Deus para as nossas vidas. Então, a partir do momento que você buscou a leitura, buscou o conhecer a Deus pela palavra, quando você pegar um livro para ler, você vai ter um filtro no seu coração para entender se aquilo que está sendo dito está coerente com aquilo que a palavra que é a palavra de Deus está dizendo. Olha só, nós lemos uma passagem aqui da palavra, no livro de Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, sobre a tentação de Jesus no deserto, onde o diabo pegava a própria palavra para tentar Jesus, e Jesus pela palavra venceu o diabo. Então, se você hoje está invertendo os papéis, está pegando um monte de livros, está lendo tudo quanto é livro que tem aí, sem ler a Bíblia, provavelmente você está sendo convencido de coisas que não estão na Bíblia, mas que estão usando trechos da Bíblia para introduzir um assunto sobre o seu coração. Então, leia a palavra, leia a Bíblia, para que você, quando ler os livros, você tenha um filtro no seu coração. Preste bem atenção. Eu não estou dizendo para você não ler livros. Estou dizendo para você dar preferência à Bíblia, que ela é insubstituível e que após você terminar de ler a Bíblia, aí sim, se você quiser, leia alguns livros. Para que você tenha o filtro de Deus, da palavra, sobre a sua vida. Para que você, na hora que estiver lendo o livro lá, fale, opa, essa passagem aqui não está dizendo isso aqui que ele está dizendo que está falando. Essa palavra aqui, olha, realmente não está condizente com a Bíblia, não. Ou então, em outro momento, você vai ler e fala assim, realmente, esse autor desse livro aqui esclareceu bem aquilo que a Bíblia está dizendo. Ele conseguiu ampliar um pouco mais o assunto, explanar, aprofundar mais no assunto. Enfim, que o Espírito Santo de Deus te abençoe, te fortaleça, que cada vez mais você possa crescer no Senhor Jesus. E vamos chegando mais um final do nosso culto em casa. E que seja esse fervor aí no decorrer dessa semana, em nome de Jesus. Não deixe que as festas, que os momentos de alegria aí te façam esquecer do Senhor. Lembre-se de Jesus todos os dias da sua vida. Principalmente agora, virada, final de ano, lembre de Jesus, todos os dias da sua vida. Deus te abençoe. Vamos fazer uma breve oração agora. E agradecer ao nosso Deus, ao nosso Pai, por estar conosco aqui e agora. Senhor, meu Deus e Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas, por este momento diante do Senhor. Peço a Ti que venha derramar toda sorte de bênção sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, e nos fortalecer diante do Senhor em nome de Jesus. Pai, entra com a provisão do Senhor sobre a nossa mente, sobre o nosso coração.
nos fortalecendo e nos ajudando a vencer as tentações do dia a dia. E pela Tua palavra, que sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, abençoa cada irmão, a cada pessoa, a cada irmã. Meu Deus, abençoa cada pessoa que me acompanhou, que vai me acompanhar posteriormente. Meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre cada vida, em nome de Jesus, convencendo-nos, ó Deus, da justiça e a prática da Tua palavra, em nome de Jesus. Pai, assim eu te peço e te agradeço, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Ó, que Deus te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa cada vez mais te fortalecer e te dar graça na presença do Senhor. Quero desejar a todos aí uma boa noite, uma boa semana, em nome de Jesus. A paz do Senhor e que Deus te abençoe.